A OAB enviou um ofício ao presidente do STF, Edson Fachin, pedindo a conclusão do inquérito das fake news. Esse processo tramita há 7 anos, sob a relatoria de Alexandre de Moraes, não tem previsão de conclusão. Na semana passada, o inquérito serviu de base para uma operação sobre um suposto vazamento de dados fiscais sigilosos de ministros através da Receita Federal. Reportagem de Carol Rosito, de Brasília. A nota afirma que a instauração do inquérito das fake news em 2019 colocava corretamente o Supremo Tribunal Federal na defesa da democracia. Porém, a OAB declara extrema preocupação com a ampliação indevida no escopo do inquérito que tramita em sigilo na Corte. Na semana passada, 4 servidores ligados à Receita Federal foram alvos de operação da PF sobre um possível acesso ilícito a dados sigilosos de ministros do STF e de seus familiares nos sistemas do fisco. A investigação foi aberta de ofício, ou seja, sem representação da Procuradoria-Geral da República ou pedido da Polícia Federal pelo ministro Alexandre de Moraes, em janeiro. Moraes incluiu a apuração sobre o possível acesso ilegal no inquérito das fake news, que está sob sua responsabilidade na Corte. Esse processo também foi aberto de ofício em 2019 pelo então presidente da Corte, Dias Toffoli. Um mês antes de abrir a investigação sobre dados fiscais sigilosos de ministros, em meio ao recesso do STF, foi revelado que o escritório de advocacia de Viviane Barsi, esposa de Alexandre de Moraes, mantinha um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master, investigado por fraudes contra o sistema financeiro nacional. Para a OAB, o Momento Nacional pede contenção e compromisso com a pacificação institucional. E seria preciso tomar medidas contra o conflito entre instituições e atores públicos, que estaria produzindo um desgaste progressivo na confiança da sociedade nos poderes. A OAB pede providências para a conclusão do inquérito das fake news, classificado como de natureza perpétua e expansiva. O ofício da ordem foi encaminhado ao presidente do STF, Edson Fachin, que vem enfrentando resistência entre os colegas na Corte para fazer avançar sua principal bandeira, um código de conduta que dê transparência e imponha limites éticos para a atuação de membros da Corte. André, deixa eu começar por você, que teve experiência direta em tratar desse inquérito junto ao STF, na sua condição de advogado, então, 7 anos atrás. A OAB, ao solicitar ao presidente do STF que encerre o inquérito, admite que a abertura dele se deu num contexto excepcional, num contexto político excepcional. Ao mesmo tempo, tem palavras duríssimas em relação a esse mesmo inquérito, como tendo se transformado, as palavras agora são minhas, ok? Não são da OAB, são minhas. Como tendo se transformado num instrumento de exceção, usado para intimidação, usado para qualquer coisa, inclusive para defesa de ministros que se tornaram investigadores, julgadores e vítimas numa só figura. Agora, como é que vai acabar esse inquérito? Não há sinais de que o Supremo esteja disposto a fazê-lo, ou sim? Olha, Vac, a gente precisa entender que o contexto desse inquérito foi o de criar um escudo para o STF. Não é que ele se tornou isso, ele nasceu para isso. O contexto de início do inquérito das fake news, até antes da censura à revista Cruzoé, foi a de uma entrevista de um procurador da Lava Jato, que enfim, fez críticas numa entrevista à época ao antagonista, que era um dos braços da Cruzoé, e essa entrevista foi dada no sentido de que o STF fazia um movimento que ele criticava, que era o de passar a Lava Jato para a justiça eleitoral, que seria mais branda. Isso seria um movimento contrário à Lava Jato. Nasce por isso, por essa entrevista, o inquérito das fake news, e um mês depois vem a censura à revista Cruzoé, que me fez o primeiro advogado do inquérito, quando houve então a tal capa famosa, o amigo do meu pai, que se referia ao ministro Dias Toffoli, ainda quando AGU. Quer dizer,
ele já nasce num contexto em que o STF buscava usar o inquérito como um escudo, buscava se defender. Não é que essa versão, vamos dizer assim, essa narrativa de que o inquérito das fake news se perdeu, nasce legítimo, mas se perdeu, me parece ser uma intenção, uma narrativa que favorece muito mais a quem esteve há 7 anos, está há 7 anos em silêncio, como é o caso da OAB. Mas já nasce com todas as exceções possíveis. Eu não tive em momento algum direito de defesa, acesso integral a autos. Me recordo até que, por exemplo, 3 dias depois, à época, a Cruzoé tinha como seu publisher o Mário Sabino, o jornalista Mário Sabino, e eu estive na Polícia Federal com ele para, enfim, prestar depoimento. Ele não sabia nem em que condições estava ali, nem eu, se ele estava como investigado, como dono da revista, como jornalista. Nós não tínhamos tido acesso a nada. Perguntei ao delegado que era responsável, e o delegado me confidenciou que também não tinha tido acesso aos autos do inquérito. E as perguntas foram formuladas por ele num telefone com um WhatsApp de alguém que eu não identifiquei quem era. Algo muito parecido com o que a gente viu, por exemplo, no depoimento do Vorcaro, com a interferência até do próprio ministro Toffoli junto à delegada. Quer dizer, esse cenário que a gente vê hoje, de clara exceção, já nasceu sob exceção. E por isso eu creio que seja muito difícil pensar que ele vá acabar se ele se robusteceu justamente no contexto de exceção, e é um contexto que hoje o STF precisa tanto. O STF nunca esteve tão na defensiva em relação à sociedade quanto hoje. Por isso é muito difícil pensar que ele acabe em razão dessa função que ele nasceu tendo e permanece possuindo. Deixa eu puxar esse último ponto que você levanta. O STF, de fato, isso o próprio presidente reconhece, quando ele propõe, ele reconhece explícita e implicitamente o Fachin em uma situação de grave descrédito em relação à instituição, que é o último ponto da sua intervenção até aqui, André Marcílio. E é visto por integrantes do Supremo como extraordinariamente preocupante essa situação, grave, bastante grave. Como a própria OAB diz, aumentou de forma exponencial a desconfiança social em relação à instituição. Dificilmente pode haver um fenômeno mais grave para o funcionamento de uma instituição do judiciário como o STF, que é a cabeça do judiciário, do que a desconfiança social em relação a ele. Isso proporcionaria, na sua visão de analista político, Leonardo Barreto, as também condições políticas excepcionais para se pensar no fim desse inquérito? Olha, eu acho que é uma conclusão lógica que faz muito sentido, né? Eu acho que é o seguinte, hoje a gente caiu, né? Quer dizer, o STF caiu de prateleira, né? Se ele iniciou um processo, um debate sobre as suas condições de se defender, ou mesmo a sua atuação dentro de um desenho político institucional, hoje, claramente, o abuso de poder, ele acontece para cobertar crimes comuns, né? Assim, claramente existe um rebaixamento. Não se pode falar que esse debate é um debate institucional, né? Hoje, o professor Marcos Mello, num artigo na Folha de São Paulo, ele diz o seguinte, olha, em todo pensamento sobre separação e equilíbrio de poderes, o judiciário sempre foi aquele poder que menos ameaçava porque ele não tinha nem acesso ao cofre, nem acesso à espada. E, de fato, ele continua sem esse acesso, mas ele começou a utilizar instrumentos para poder acobertar problemas de desvios, né, e problemas comuns, né? Problemas ordinários de desvio, de suspeita de corrupção, de relações indevidas. Então, ele se reveste de um discurso político-institucional quando, no fundo, ele virou um escudo de proteção de indivíduos, né? De indivíduos. Agora, a questão é, quem julga esses indivíduos? A gente tem um desenho constitucional que define que o Senado deve fazer isso, né? O problema é que existe uma barganha
entre esses indivíduos do STF e indivíduos do Senado para impedir que isso ocorra. Me parece, William, que o remédio que existe é a eleição. Acho que a população, em grande medida, vai perguntar aos seus candidatos ao Senado o que eles pensam em relação ao STF. E me parece que o caminho político, né, ele vai acabar partindo por ali, porque hoje eu não vejo no STF e nem na Justiça força normativa para poder fazer uma reforma por dentro. Daniel, a gente, né, como jornalistas, a gente cobre as questões políticas portanto, quando se cobre política, portanto, se cobra o STF há vários anos, e já passamos por situações do seguinte tipo. Por exemplo, quando houve lá o trágico acidente que matou o ministro Euri Zavascki, nós ficamos todos pendurados num sorteio para saber quem seria o sucessor dele como relator de todas aquelas matérias relativas à Lava Jato. Porque se assumia, e de fato assim aconteceu, que dependendo do perfil do integrante do Supremo, que sucedesse Euri Zavascki naquela questão, teríamos caminhos diferentes. Estamos de novo diante disso. A gente vê o afastamento de Dias Toffoli, Moraes no centro das atenções agora por fatos aí que a gente já expôs, e temos um novo relator do escândalo Master, que ao mesmo tempo tem um papel relevante no TSE e ao mesmo tempo tem um papel relevante em outros assuntos difíceis de tratar, como por exemplo INSS. O nome desse ministro é André Mendonça. Estamos diante de uma virada de vento? William, talvez uma virada de vento no próprio Supremo. Se a mudança de ânimo do Supremo vai ser suficiente para levar a bom termo e ao encerramento do inquérito das fake news, eu não sei dizer. Mas hoje mesmo no Supremo, entre alguns ministros, se dizia o seguinte: se você fosse ver alguns anos atrás, eram André Mendonça, que você mencionou, e Cássio Nunes Marques, votando como dois ministros isolados ali em praticamente qualquer julgamento mais polêmico, contra 9, hoje contra 8. Depois se somou Luiz Fux. Hoje, esse retrato no Supremo, por exemplo, dizem com relação ao inquérito das fake news, não seria de dois ministros isolados ou mesmo de dois mais Luiz Fux. O que se diz no Supremo é que está se formando lentamente, já numa fase de consolidação, um entendimento de certo abuso. É ruim, o Supremo é sempre corporativista, sempre são pares ali que vão olhar com condescendência para os seus pares, para os seus colegas, mas existe uma insatisfação cada vez maior com as condutas de Alexandre de Moraes no inquérito das fake news, assim como houve com alguns passos dados por Flávio Dino na decisão que ele tomou sobre penduricalhos, não pelo mérito, mas pela forma, porque os outros ministros se sentiram atravessados, não era isso que estava combinado entre os ministros do Supremo. Então existe esse clima de insatisfação. Como sair do inquérito das fake news? Ora, hoje mesmo se dizia o seguinte no próprio Supremo. Veja que o que aconteceu com a saída de Toffoli foi uma coisa à margem da legalidade, se você for observar ao pé da letra. Não existe abrir mão de uma relatoria, desistir de uma relatoria. Existe suspeição e existe afastamento. Assim como não está escrito em lugar nenhum que o Supremo pode fazer conciliação de assunto já decidido, como o marco temporal, por exemplo, mas foi lá e tentou fazer. Então, essas saídas são, no fundo, saídas políticas. Como que o Supremo vai encerrar um inquérito das fake news, sendo que, em tese, o próprio Alexandre de Moraes, como relator, deveria tomar a primeira medida, o primeiro passo? Disse, dentro da corte, que a solução necessariamente será política, assim como foi com o caso de Dias Toffoli. Tem uma expressão que está ganhando grande evidência, está se propagando muito rápido nesse mundo das redes sociais. Expressão essa que teria sido, eu tenho que falar teria sido porque a gente
não tem isso oficialmente confirmado. Mas na tal reunião secreta dos ministros, mas que foi gravada e parte dela publicada, da qual resultou o afastamento de Dias Toffoli da relatoria do mencionado escândalo do Master, André Marcílio, o ministro Flávio Dino teria usado a seguinte expressão: eu sou o STF Futebol Clube, no sentido de defesa. Essa expressão pegou. O que está acontecendo com o STF Futebol Clube no vestiário? Está faltando técnico, boa escalação, distribuição de camisas e saber como ganhar o jogo? Vac, eu acho que está faltando juiz, né? No STF Futebol Clube, que é a única coisa que deveria ter nesse time. É bastante curiosa mesmo essa expressão vinda do ministro Dino, né? Porque quando ele se coloca como STF Futebol Clube, ele reforça aquilo que o Daniel agora há pouco muito felizmente disse, que é o corporativismo que existe hoje dentro da corte. Eu tenho mencionado que a dissidência entre os ministros é sempre menor, me parece, do que o corporativismo. O corporativismo sempre impera. Curiosamente, até nessa mesma revelação dessa reunião secreta, o próprio ministro André Mendonça, de alguma maneira, apoiou o Toffoli. Chamaram 200 páginas de um relatório de apurações sérias sobre um colega deles de lixo jurídico. Então, como pensar que nós estamos aqui diante de um STF que quer realmente apurar ou fazer justiça, se essa é a postura que eles têm diante de investigações que estão sendo feitas pela Polícia Federal ou de revelações que são feitas internamente a respeito dos absurdos que a gente tem visto nas últimas semanas e meses. O STF Futebol Clube é interessante, né, porque eles se colocam realmente como algo à parte, como um time, e um time joga contra os outros. Só que a gente, tendo um STF que joga contra os outros, me parece que todos nós acabamos perdendo. Eles não se enxergam, me parece, a partir dessa imagem, como uma corte isenta, uma corte distante, e sim como uma bolha, um time que está se protegendo corporativamente contra os outros. O inquérito das fake news, ele foi exatamente isso. Quando eu mencionei inicialmente o escudo que eles criaram nesse inquérito, foi isso. Enxergavam que estavam todos contra o STF, ou de alguma maneira havia uma intenção de alcançar-se ou investigar-se o STF. Me lembro que à época do início do inquérito das fake news, nós tínhamos, por exemplo, muitas menções na imprensa sobre a tal da chamada época lava-toga. A lava-toga não era nada muito além do que realmente a investigação sobre os tais escritórios de familiares de ministros. Quer dizer, estamos mais ou menos na mesma situação e eles se comportam mais ou menos da mesma forma, que essa maneira de colocar-se contra o interesse público, a sociedade, e não como juízes que deveriam estar interessados em promover justiça, e apenas isso, somente isso. Eu preciso encerrar esse segmento. Queria ouvir você ainda, Leonardo Barreto, antes de ir para o break e trocar de assunto, em relação a um ponto que você já introduziu na sua intervenção até aqui, que é o impacto eleitoral da crise do STF. Você situou esse impacto da seguinte maneira: uma boa parte do eleitorado, na sua avaliação, se eu estiver cometendo uma injustiça, você me corrija, vai se perguntar quem é que daria um jeito nessa situação. Seria por aí o impacto eleitoral? Eu acredito que sim, e a maior prova de que os políticos percebem que essa é uma janela, né, de eventos, né, que pode ser aberta, é o próprio presidente Lula tentando se reposicionar, vazando via imprensa ou comunicando muitas vezes que ele tinha dado autorização para a Polícia Federal fazer um trabalho sobre o Toffoli, o STF se vendo, né, o ministro Toffoli, o ministro Alexandre de Moraes, sendo largado pelo presidente Lula, né? Se existe alguém que tem o instinto aguçado, né, para ameaça política, esse alguém é o presidente Lula. E se ele já percebeu, né, e se ele já está tentando se reposicionar nessa história, né, circulando aí até muitas vezes querendo adotar uma postura antissistema, depois de todos os serviços que o STF prestou ao governo,
Imagine o Senado, imagine os outros senadores que vão enfrentar, 2/3 dele vão enfrentar uma eleição importante aí nesse ano. Então, eu acho que sim, e é o desenho, é a trilha, né? Embora o STF possa, na figura do Fachin, que tem aquele jeitinho meio de padre, né? Assim, não, a gente pode se reformar por dentro, a gente não pode esquecer que foi o próprio Fachin que inicia esse processo, mudando o CEP ali do julgamento da Lava Jato para anular todo o processo e mudar o sistema político. Então, eu não vejo dentro do STF força normativa, força moral para liderar esse processo. Isso tem que ser feito via eleição, via Senado, e aí a gente tem que cuidar para que o STF não use esse escudo contra os eleitores, como o Gilmar Mendes sinalizou lá atrás, quando quis mudar de canetada o rito do impeachment.